Bom, pessoal, boa noite. A aula de hoje a gente vai falar de um tema fundamental que é um problema para a grande maioria dos alunos. A grande maioria deles esquecem, né, como trabalhar com essa ferramenta, como utilizar ela para simplificar os cálculos e as demais coisas referentes às frações, tá? Antes da gente começar, a gente precisa definir o que é uma fração, tá? Uma fração nada mais é que uma forma de eu representar uma divisão, tá? Então eu tenho que o resultado da divisão minha de um número p dividido por um número q, né? Isso que representa essa barrinha, p dividido por q, né? A fração representa uma divisão, né, da seguinte forma: P, que é o numerador, Q é o denominador, P dividido por Q me resulta em R, que seria o resultado da nossa divisão, que a gente também, outras vezes, nós chamamos de razão, tá? É importante, como Q está no nosso denominador, que obrigatoriamente precisa ser diferente de zero, tá? Porque nós não dividimos por zero em matemática, tá? Um exemplozinho simples de fração: 2/3 e 7/5, tá? Também muito importante, os números que estão no numerador e no denominador são números inteiros, ou seja, são números que não possuem vírgula, não são números quebrados, tá? Então são sempre números inteiros, sejam eles positivos ou negativos, como eu representei agora, tá? Então, dito isso, já que a gente já sabe o que a fração representa, a gente já tem condições de começar a falar sobre operações envolvendo frações, tá? A operação mais simples que a gente utiliza, que a gente conhece, né, envolvendo frações, são a soma e subtração de frações com denominadores iguais, tá? Então aqui eu representei duas fraçõezinhas, uma de um número A por um número B, que está sendo somada ou subtraída de um número C sobre um número B, tá? B eu representei por B nos dois denominadores, porque são denominadores iguais, tá? Quando a gente tem denominadores iguais, a gente mantém o denominador aqui embaixo e soma ou subtrai os numeradores conforme a gente tem aqui em cima, né? Conforme é pedido, beleza? Exemplozinhos simples para a gente ver aqui embaixo. Aqui a gente tem 3/4 mais 2/4, tá? A gente vai manter os denominadores e somar os numeradores, tá? Então vai ficar 3 mais 2 dividido por 4, isso é igual a 5/4. Tudo bem? Da mesma forma ocorre com a subtração, né? A gente tem aqui, por exemplo, 4/7 menos 3/4, tá? A gente vai manter os denominadores e, no caso, subtrair os numeradores. Então, isso vai ser correspondente a 4 menos 3, tudo isso dividido por 7, que é exatamente igual a 1/7. Então, quando a gente tem denominadores iguais, a operação de soma e subtração é muito simples de se realizar, é muito fácil de fazer esses cálculos, tá? Mais para frente a gente vai ver como que a gente faz com denominadores diferentes e aí as coisas vão mudar um pouquinho, tá? Mas por enquanto a gente ainda não vai comentar sobre a soma e subtração com denominadores diferentes. Vamos falar agora da multiplicação.
A multiplicação envolvendo frações também é relativamente muito simples, tá? Se eu tenho duas frações, A sobre B, que multiplica C sobre D, fazer essa multiplicação nada mais é que eu multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então o resultado vai ser uma fração onde o numerador vai ser o produto dos numeradores e o denominador dessa fração vai ser o produto dos denominadores. Um exemplozinho aqui muito simples para a gente ver isso é 3 quartos vezes 5 meios. Isso aqui vai ser igual a quem? A gente vai multiplicar 3 por 5 e multiplicar 4 por 2, tá? Isso vai dar uma outra fraçãozinha, que é a fração que tem como numerador 3 vezes 5 e denominador 4 vezes 2. Fazendo os cálculos, 3 vezes 5 é 15, 4 vezes 2 é 8. Então, esse é o resultado do nosso cálculo, tá? Então, a multiplicação é muito simples. A gente vai basicamente multiplicar um número que está na frente, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Bom, já que a gente viu a multiplicação, agora a gente tem condição de entender como funciona a divisão de frações. Então, suponha aí que a gente tenha duas fraçõezinhas, A sobre B dividido por C sobre D, tá? Isso também pode ser representado por A sobre B, nossa fração, dividido por C sobre D. Quando isso acontece, a divisão é dada da seguinte forma: você vai manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O que viria a ser o inverso da segunda? O que é denominador na segunda vira numerador, o que é numerador vira denominador. Então, eu vou pegar A sobre B e multiplicar por D sobre C, tá? O que acontece? O denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Então, também é um processo relativamente simples de se lembrar, né? Então, vamos ver aqui um exemplo muito simples para a gente entender isso. Vamos entender isso aqui. Dois exemplozinhos básicos, tá? 3 meios dividido por 5 quartos, a gente vai manter a mesma equação, a gente vai manter a fração, manter a fração do numerador, a gente mantém, multiplica pelo inverso da fração do numerador, ou seja, o que é denominador vira numerador, o que é numerador vira denominador, e eu multiplico. Então vai ficar 3 meios vezes 4 quintos. 3 meios vezes 4 quintos, né? Como que a gente faz? Agora a gente caiu num caso de multiplicação, que a gente viu agora. Então a gente multiplica numerador com numerador, 3 vezes 4, que é igual a 12, 2 vezes 5, que é igual a 10. E acabou o cálculo, é só isso, tá? E aqui embaixo eu coloquei um exemplo que pode aparecer também, e a gente tem que tomar cuidado, porque aí também não vai ter problema nenhum a mais, tá? Mas muitos alunos acabam confundindo quando eu tenho uma fração em cima e só um número embaixo. Só que a gente tem que lembrar que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, quando você tem um número sozinho, é a mesma coisa desse número dividido por 1. Então, o denominador, quando a gente tem um número sozinho, é sempre 1, tá? Então, da mesma forma, a gente tem 4 meios dividido por 3 sobre 1. Então, o que vai acontecer aqui? Numerador vira denominador, denominador vira numerador, e eu multiplico a primeira fração, né, do numerador sem alterar
a sua estrutura. Então vai ficar 4 meios vezes a segunda fração, né? O denominador aqui invertido, então vai ficar vezes 1 sobre 3. Aí a gente caiu no caso de multiplicação também relativamente simples. A gente faz 4 vezes 1, 2 vezes 3, né? 4 vezes 1, 4, 2 vezes 3, 6, e acabou a nosso exemplo, tá? Então, é relativamente simples a gente somar com denominadores iguais, subtrair com denominadores iguais, multiplicar frações, dividir frações, tá? Antes da gente dar o próximo passo, que é falar de soma e subtração com denominadores diferentes, a gente vai falar de uma coisa muito importante, que são frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Como a própria palavra diz, né, equivalentes, significam que são frações que possuem o mesmo valor, ou seja, que uma é igual à outra, tá? Como que a gente obtém frações equivalentes? Suponha que você tem uma fração A sobre B, certo? Ela sempre vai ser igual a uma fração A sobre B vezes um número K, um número real, dividido por esse mesmo K. Por quê? Observa que um número K dividido por um mesmo número K, isso aqui é exatamente igual a 1. Ou seja, quando eu pego K e divido por K, isso é igual a 1. Ou seja, eu estou pegando a minha fração A sobre B e estou multiplicando ela por 1. Eu só escrevi 1 de uma forma diferente. Então, eu não estou alterando aí o valor da minha fração, tá? Então, eu só estou escrevendo ela de uma forma diferente. Isso significa que a fração que eu vou obter como resultado dessa multiplicação vai ser equivalente, vai ter o mesmo valor que A sobre B. O que significa dizer que ela tem o mesmo valor? Significa que se eu dividir A por B e aqui A vezes K por B vezes K, o valor da divisão vai ser o mesmo. Vamos olhar um exemplo aqui abaixo muito simples. Eu tenho a fração 4 meios, eu quero obter uma fração equivalente. Eu vim aqui e multipliquei 4 meios por 3 sobre 3. Lembrando que 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, eu não alterei o valor de 4 meios, tá? Só que 4 vezes 3 é 12. 3 vezes 6, 2 vezes 3 é 6. Então, eu obtenho a fração 12 sobre 6. Observe que quando eu pego 4 e divido por 2, a razão, né, a resposta disso é 2. E quando eu divido 12 por 6, a resposta também é 2. Ou seja, eu não alterei o valor das frações. Ou seja, tanto essa fração aqui quanto essa fração aqui representa o mesmo valor, ou seja, representa 2 quando eu faço divisão. Isso quer dizer que 4 meios é equivalente a 12 sextos. Tudo bem? Feita essa observação super importante, agora a gente também tem condições de desenvolver uma forma de calcular a soma e subtração com denominadores diferentes, e é o que a gente vai ver agora, tá? Como eu não falei anteriormente de MMC, por enquanto, né, futuramente eu farei uma aula sobre isso, e eu não falei sobre fatoração, a gente vai utilizar um método de soma e subtração com denominadores diferentes, que se baseiam numa lógica que eu acredito que seja mais simples de ser feita, tá? Vamos entender como funciona esse processo, tá? Aqui eu tenho a fração A sobre B, que vai ser somada ou subtraída de uma fração C sobre D. Lembra que a forma mais fácil de fazer a soma e a subtração de uma fração
É quando os denominadores são iguais. Então o que a gente vai tentar fazer é transformar essa soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. A gente vai fazer isso aqui se transformar numa soma e subtração de frações com denominadores iguais. A forma mais fácil de igualar os denominadores é reparar que se eu fazer o produto de B com D, aqui eu consigo chegar em denominadores iguais. De que forma? Repare que se eu vim aqui pegar o denominador dessa segunda fração e multiplicar e dividir a primeira, observa que eu estou usando aqui a noção de frações equivalentes. D sobre D é igual a 1. Então eu não estou alterando o valor de A sobre B, né? Então se eu pego D, certo? Se eu pego D, multiplico e o numerador e o denominador da primeira fração, eu chego em A vezes D, B vezes D, que é exatamente igual em termos de valores a A sobre B, porque são frações equivalentes. Então eu não alterei o valor da primeira fração, né? Agora, utilizando esse mesmo raciocínio, se eu vim aqui pegar o denominador da primeira e multiplicar o numerador e o denominador da segunda, eu chego em B vezes C, C vezes D. Opa, B vezes D, né? Então, eu estou multiplicando o numerador por B e o denominador por B. Reparando novamente que isso também é igual a 1, então essa fração é equivalente a essa. Então, como essas duas frações aqui são equivalentes, a primeira e a segunda, quando eu faço a operação com elas, logicamente ela vai ter o mesmo resultado que eu fazer com essas duas. Agora repara o seguinte, B vezes D é igual a B vezes D. Isso significa que agora eu tenho denominadores iguais. Então agora eu posso simplesmente juntar essas duas frações sob o mesmo denominador, né? Porque a gente caiu numa soma e subtração com denominadores iguais, e realizar a operação de soma ou subtração com os numeradores, tá bom? Então essa é a ideia, tá? A princípio pode parecer um pouco poluído a noção, né, a noção do porquê isso vale, mas na prática é relativamente muito simples, tá bom? Eu vou basicamente multiplicar os denominadores, isso vai ser o denominador final. Eu vou multiplicar em cruz, né? Repare que eu vou multiplicar em cruz aqui A com D, A com D, somar ou subtrair, a multiplicar em cruz, B com C. Então é uma ideia de multiplicação cruzada que você pode usar para pular esse passo. Porém, a justificativa matemática do porquê isso vale está nesse passo aqui, utilizando a noção de frações equivalentes. Então vamos ver alguns exemplos sobre isso. Tá, vamos ver agora então alguns exemplos, tá? Suponha agora que a gente tem duas frações e a gente quer somá-las, né? 3 meios mais 2 quintos, beleza? Isso é equivalente eu pegar o denominador da segunda, multiplicar o numerador da primeira e o denominador da primeira. Ou seja, eu vou pegar a primeira, né, fração, multiplicar o numerador e o denominador pelo denominador da segunda, tá? Então, esse é o primeiro passo. Mais, né, sinal de mais, que é o que está sendo pedido para a gente aqui, né?
a gente vai pegar a segunda fração, né? E multiplicar o numerador e o denominador dela pelo numerador da primeira. Então isso vai dar 2 sobre 2. Fazendo os cálculos, né? Isso aqui caímos em multiplicação de frações aqui e aqui, né? Que é basicamente multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Realizando os cálculos, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 2, 10, mais 2 vezes 5, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10. Repare que a gente iguala os denominadores, que era o nosso objetivo de fazer toda aquela manipulaçãozinha algébrica. Agora eu consigo juntar tudo isso numa fração só. Então, isso aqui é a mesma coisa que 15 mais 4 sobre 10, que é exatamente igual a 19 sobre 10. Você poderia encurtar isso usando aquela ideia de multiplicação cruzada, né? Que a gente pega basicamente no início, multiplica os denominadores, esse seria o nosso denominador final, 2 vezes 5, né? Pela multiplicação cruzada, né, a gente teria 3 vezes 5, 3 vezes 5, 2 vezes 2, né, mais 2 vezes 2, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 4, a gente já caiu na fraçãozinha final, né, a gente realiza a soma aqui em cima, e já era, tá tudo certo, vai dar 19 sobre 10, ok? Né? Eu vou fazer mais alguns exemplos, né? Para quem já entendeu, tá tudo certo, poderia parar o vídeo. Eu vou fazer alguns exemplos com subtração, porque também é muito importante que a gente faça, tá? Então, utilizando a ideia que eu disse, a gente tem o 8, a gente vai multiplicar o numerador da primeira e o denominador da primeira. Então, eu vou ter aqui a nossa primeira fração e eu vou multiplicar o numerador e o denominador dela por 8. Aqui no caso a gente tem uma subtração, então eu indico a subtração. E a gente agora vai pegar o denominador da primeira, multiplicar o numerador da segunda e o denominador da segunda. Então a gente vai ter isso aqui, 2 sobre 8. Beleza. Fazendo esses cálculos aqui, vai ser igual a quem? 4 vezes 8 é igual a 32. Dividido por 2 vezes 8, 8 vezes 2, que é 16. Menos 2 vezes 2, que é 4, dividido por 2 vezes 8, que é 16. Correto? Beleza. Então, vamos lá. Isso aqui é igual a 32 menos 4 sobre 16, que é igual a 28 por 16. Tá? Mas falar, professor, isso aqui dá trabalho, fazer esse processo intermediário aqui gasta muito tempo, você poderia fazer também utilizando aquela ideiazinha de multiplicação cruzada. Só que é muito importante a ordem que você vai fazer aquilo, tá? Então a gente vai ver isso. Menos 2 oitavos. A gente quer fazer esse cálculo, né? Então a gente vai multiplicar os denominadores. A gente chega no nosso denominador final. E agora, qual que é a ordem correta para utilizar essa regrinha da multiplicação, entre aspas, em cruz, né? A gente vai pegar o numerador da primeira e multiplicar pelo denominador da segunda. Esse vai ser
sempre nessa ordem, numerador da primeira, denominador da segunda, sempre nessa ordem, tanto para soma quanto para subtração. Então vai ficar 4 vezes 8 menos, que é o que está sendo pedido, denominador da primeira vezes numerador da segunda. 2 vezes 2. Fazendo os cálculos, isso vai dar 32 menos 4 sobre 2 vezes 8, 16, que é igual a 28 sobre 16. De novo eu vou frisar, se você for usar dessa forma, sem querer fazer o passo a passo que fizemos no exemplo de cima, é muito importante que você utilize essa ordem, 4, numerador da primeira, vezes denominador da segunda, denominador da primeira, vezes numerador da segunda, tá? Porque se você trocar as ordens, você vai trocar esses números aqui de ordem. Se você fizer 2 vezes 2 primeiro, esse cara vem para cá, certo? Vem aqui no primeiro lugar. E se você copiar o menos aqui, você vai fazer menos 4 vezes 8, entendeu? Isso vai estar errado. Então, sempre nesse sentido, daqui para cá, depois daqui para cá, tá? Então, feito isso, a gente já falou de todas as operações envolvendo frações. Espero que tenha ajudado vocês, né, com a matemática básica. Espero que tenha tornado um pouco mais simples esse processo de trabalhar com frações. E vamos seguindo aí com as próximas aulas. Eu vou tentar trazer novos conteúdos para ajudar vocês da melhor forma possível, tudo bem? Abraço a todos e boa sorte nos estudos.